Já foi falado aqui de bênçãos, de cura, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? E às vezes, irmão, a gente só aprende falando, né? Louvado seja Deus. Ela disse que não sabe pregar direito, mas a pessoa lendo a Bíblia, irmão, e falando como Jesus já está pregando, né? Testemunhando o que Deus fez na vida, né? Nem todo mundo, irmão, é de uma maneira só. Eu falo de um jeito, ela fala de outro, eu louvo de um jeito, ela louva de outro, e assim Deus usa da maneira que Ele quiser, amém? Da forma que Ele quiser. Irmão, como foi falado de cura nesta tarde, já comecemos a falar de bênçãos, né? Glória a Deus. Eu também quero participar com os irmãos aqui da palavra do Senhor, né? Eu quero aqui ler em Marcos, né? No capítulo 5 e versículo 25, né? Aquela passagem abençoada, né? Que você vê sempre aí na sua Bíblia, mas a palavra de Deus, irmão, sempre a cada dia ela cria renovo em nossas vidas, amém? E aqui na palavra do Senhor diz aqui que e certa mulher, né, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e perdendo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, né? E isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porque dizia, se somente tocar, glória a Jesus, amém? Se somente tocar, glória a Jesus. E logo se lhe secou, glória a Jesus, a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíram, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou-me nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vê que a multidão te aperta e dizem quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a quem isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aleluia, aproximou-se e prostou-se, glória a Deus, diante dele e disse-lhe toda a verdade, glória a Jesus, toda a verdade, amém? E ele disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Irmãos, aqui está uma mensagem, né, gloriosa, uma mensagem, aleluia, de cura, de libertação, de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Que, irmão, aquela mulher, enquanto ela tinha a sua riqueza, a sua fortuna, ela estava confiando nela, aleluia. Mas a riqueza daquela mulher foi se acabando. A doença, cada dia mais, foi se alastrando, aleluia, dentro daquela mulher, irmão. Porque, irmão, eu já vi mulher com fluxo de sangue, com hemorragia, e é difícil, irmão. E aquela mulher, ela ficava desesperada. Ela dava tudo para ficar curada, como deu aos médicos. E a Bíblia diz que os médicos chegou até a roubar aquela mulher, enganar aquela mulher. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Mas ela ouviu falar de Jesus. Está escrito aqui na palavra do Senhor. E ela ouviu falar do Senhor Jesus, aleluia. E ela viu que Jesus tinha fama, aleluia, do verdadeiro, aleluia, curador, libertador, transformador. E ela disse, se somente, ela pensou e falou, se somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu vou ficar curada, aleluia. E certo dia, aquela mulher viu a multidão passando, e quando Jesus passava, era um grande alvoroço, irmão. Aleluia, um dava glória, outro dizia hosana, outro, aleluia, gritava com veemência o nome do Senhor e Salvador Jesus, e aquela mulher ouviu falar do nome de Jesus, tá bem?
E naquele instante, ela criou ânimo e criou coragem. Aleluia. Irmão, até para você receber sua cura, a sua bênção, a sua vitória, é preciso você ter coragem. Aleluia. Por quê, irmão? Porque a multidão era grande. Aleluia. Ela tinha que romper a multidão para chegar até Jesus. Aleluia. Nesse exato momento eu estou falando para você, você tem que ter coragem de romper, aleluia, tudo que você está enfrentando para chegar diante do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória seja dado o nome de Jesus para toda glória e honra pertence a Ele, irmãos. Aleluia. E naquele exato momento, aquela mulher, aleluia, eu creio que nos seus flagelos, fraca, irmão, anêmica, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ela correu, né? Aleluia. Ela correu ao encontro de Jesus, mas ela não podia chegar pela frente, porque Jesus ia caminhando e a multidão, aleluia, apertava e oprimia Jesus ali com aquela multidão de gente, de pessoas, irmão, porque muitos já tinham recebido a cura, muitos tinham saciado a sua fome, aleluia, muitos já tinham recebido, aleluia, o milagre de Deus na sua vida. E faltava aquela mulher, irmão, aquela pobre mulher, irmão, aleluia, que não tinha mais nada na vida, né? Aquela mulher, o que ela tinha era o fluxo de sangue, era aquela hemorragia, né? E ela correu, irmão, ela foi diretamente aos pés do Senhor Jesus, ela foi, aleluia, crendo, aleluia, que Jesus Cristo, aleluia, Ele ia fazer um milagre na vida dela. Irmão, você está crendo que Deus vai fazer um milagre na sua vida? Amém? Aleluia. Será que a multidão, aleluia, da dúvida, a multidão, glória a Jesus, dos maus pensamentos, aleluia, a multidão, aleluia, daquelas pessoas que tem, aleluia, matado e querendo matar e tirar a tua fé, você tem que vencer essa multidão, irmão. Você tem que dizer não, Deus, aleluia. Aleluia. Você tem que dizer não para essa multidão que tanto tenta te oprimir, aleluia, e matar a tua crença, a tua fé. Mas vá nesta tarde, vá com confiança, aleluia. Jesus está no meio da multidão ainda, meu irmão, minha irmã. Jesus está esperando, aleluia, que você toque na orla do seu vestido, aleluia, que nem aquela mulher fez. E aquela mulher, quando ela chegou, ela somente, aleluia, não teve condição, irmão, de dar um abraço em Jesus. Não, irmão. Ela não teve condição de pegar na mão de Jesus. Aleluia. Não teve condição de pegar, aleluia, Jesus, e dar um beijo, um abraço, um carinho a Ele. Não. Aleluia. Ela não teve, aleluia, as condições, porque era grande a multidão. Aleluia. Talvez a multidão queria atrapalhar. Aleluia. A multidão ainda queria meter dúvida em Jesus. E, aleluia, e aquela mulher, glória, eu vou dizer, aleluia, a dúvida qual foi, irmão, que a multidão discípulos queria meter em Jesus, amém? E aquela mulher tremendo, aleluia, tocou nas vestes de Jesus, e o Senhor olhou para trás, aleluia, e disse, aqui, alecanda labaxéria, aqui alguém me tocou, aleluia, aleluia, Jesus, eu creio assim, olhando para trás, isso aqui, alguém me tocou. E o discípulo, olha, a dúvida que queria meter em Jesus, irmão, mestre, a multidão é grande, aleluia, te operte e te oprime, tu diz quem me tocou, irmão. Ele queria, o discípulo queria atrapalhar a bênção daquela mulher, irmão. Aleluia. Ele disse, não, peraí. Você não entende, aleluia, o mistério de Deus ainda. Alguém me tocou, irmão. Os homens de Deus andavam com ele, mas não sabia, aleluia, o que Jesus podia fazer. Aleluia, eles andavam com Jesus, mas ainda tinham dúvida. Ele disse, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e o Senhor diz ainda que alguém te tocou. Irmão, olha que incredulidade do povo de Deus. Aleluia. E aquela mulher prostou diante do mestre, aleluia, suriando e neve, rai. Aleluia, e Jesus olhando para aquela mulher, aleluia, disse, ela me tocou, foi ela que me tocou, aleluia, e disse, aleluia, para aquela mulher, glória a Jesus, aleluia, foi você que me tocou, Senhor, foi eu que te toquei. Aleluia, aquela mulher estava querendo, irmão, estava querendo, aleluia, a sua cura, a sua bênção, aleluia, ela teve que ter coragem. Glória a Deus. Aleluia, eu não sei se no caminho na estrada ela caiu, ela tropeçou com tanta fragilidade que ela estava. Glória, Jesus já tinha passado por muitos médicos, os médicos já tinham comido o dinheiro dela todo, ela já tinha acabado casa, fazenda, roça, o que ela tinha, animais, gado. Ela tinha acabado com tudo e cada dia ia pior. Irmão,
Você pode se encontrar no fundo do poço, glória a Jesus. Aleluia, mas se você se levantar e dizer, hoje eu vou ter um encontro com o Mestre Jesus de Nazaré. Jesus, aleluia, está esperando essa atitude sua. Amém? Jesus quer essa atitude sua nesta tarde, aleluia, que você acredite nele e não acredite na multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Da mesma forma foi quando Bartimeu, glória a Jesus, clamava. Olha, irmão, como o povo de Jesus andava com ele, aleluia, não confiava tanto no milagre de Deus. Por quê, pastor? Quando Bartimeu clamava, aleluia, para receber a sua cura, aleluia, alguém mandava se cala aí, Bartimeu, porque ele não vai te ouvir. Aleluia, olha, irmão, aleluia, irmão. Não deixa que a dúvida, que a multidão, aleluia, venha atrapalhar a tua vença, a tua cura, a tua vitória. Aleluia, a porta, aleluia, que está aberta. Louvado seja Deus para que você entre e receba a sua vitória em nome de Jesus. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Jesus, naquele exato momento, Jesus disse, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Amém? E naquele exato momento, irmão, aquela mulher foi curada. Ele disse aqui, irmão, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Jesus, ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Pronto, irmão, acabou essa conversa. Amém? Jesus curou imediatamente aquela mulher. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quando Jesus ele quer fazer e você corre atrás do milagre, quando você persevera e busca o milagre para acontecer na sua e na minha vida, Deus ele vai realizar. Amém? Deus ele vai, glória a Jesus Cristo, ouvir, aleluia, o seu pedido, a sua petição, irmão. Glória a Jesus, porque ele é Deus, irmão. Ele é Deus, aleluia. E Deus como ele não há e nunca haverá. Amém? E muitos se foram curados, irmão. Muitos foram libertos. Aleluia, muitos foram ressuscitados. Amém? Porque, irmão, Deus, ele é fiel. Amém? Às vezes você está passando problema, irmão, às vezes, aleluia, as enfermidades querem me atacar, né? Eu digo, olha, Jesus, eu não vejo, aleluia, ninguém faz na tua obra com dignidade, Senhor. Eu quero ver homens e mulheres fazendo a tua obra com dignidade, com sinceridade. E eu e a minha esposa, nós falamos sempre, se tem algo de mal na nossa vida, arranca de nós e lança fora. Agora, Senhor, nós queremos saúde. Pai, nós queremos ter paz para pregar o teu evangelho, aleluia. Aleluia, nós não queremos pregar o teu evangelho numa cadeira de roda, aleluia. Não é com a mão atrofiada, glória a Jesus, com a muleta, não, Pai. Aleluia. Nós queremos pregar o teu evangelho com saúde. Aleluia. Glória pregando e testemunhando do que Deus fez e vai fazer. Aleluia, irmão. Porque não é lícito também, né, irmão? Né? Eu estar em moleta e pregar cura, né? Glória a Jesus, né? Eu andando em cadeira de roda, eu estar sadio por uma cadeira de roda e dizer que Jesus vai curar você, né, irmão? Aleluia. Irmão, Deus, ele sabe de todas as coisas. Né? É por isso que Deus tem ouvido a nossa oração e tem olhado para nós com ódio de misericórdia e não vai deixar que o mal aconteça na minha e na tua vida. Deus, amém? aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, acho importante, né? O pastor Aguinaldo está aqui pregando, né? Aleluia. E depois, né? Pregando a cura que Jesus faz, né? Com maior fé nele. Aleluia. Depois está prostrado. Aleluia, né, irmão? Eu prego que Jesus vai encher o teu celeiro se eu estou passando nessa cidade, irmão. Glória a Jesus, é difícil, né, irmão? Glória a Jesus, irmão. A Bíblia diz que a gente tem que testemunhar o que Deus fez na nossa vida, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Mas, porém, tudo é a vontade do Senhor, né, irmão? Eu não posso fazer nada. O que Ele quiser fazer na minha e na tua vida, Ele faz. Se Ele quiser me curar, Ele cura. Se Ele quiser, aleluia, deixar a enfermidade, Ele deixa. Se Ele quiser que eu viva, eu vivo. Se Ele quiser que eu morra, eu morra. O poder está nele. Eu só tenho que fazer uma coisa. O que é, pastor? O que é, irmão Aguinaldo? Aleluia, é adorar. Amém? Aleluia, o meu dever é adorar a Deus. Eu não tenho a obrigação de adorar a Ele. Eu não tenho nenhuma obrigação, aleluia, de pregar a palavra. Eu prego por amor, amém? Eu prego por obediência. Aleluia, jamais Jesus vai te obrigar a fazer nada. Irmão, quando você diz assim, eu sou obrigado a ir para a igreja, irmão, você está,
aleluia, com a maior hipocrisia do mundo, porque Deus não obriga ninguém. Amém? Aquela mulher, Jesus não obrigou ela que fosse tocar na hora do vestido. Jesus não obrigou Bartimeu, aleluia, que pedisse a sua cura. Aleluia, ele somente espera que eu e você ande na presença do Senhor e faça a vontade dele. Amém? Que Deus abençoe, queridos. Glória a Deus, amém? aleluia. Que Deus esteja aí no comando da direção da sua vida. Amém? Porque Deus, ele é fiel, irmão. Amém? Irmão, estão entendendo o que eu estou falando, né? Porque eu estou com saúde, né? Aí eu estou pregando que Jesus cura, aleluia. E Jesus quer o aleijado, irmão, para pregar o evangelho. Amém? Quer não, irmão. Irmão, eu tenho certeza que Jesus quer eu e você com saúde. Aí a Bíblia vai entrar com a palavra. De que se queixa o homem na terra? É de Deus, irmão? É não, irmão. É dos seus pecados. É dos seus malfeitos, né? Às vezes eu procuro a enfermidade, às vezes eu procuro a coisa errada, aí eu me dou mal, né, irmão? Ele não mandou fazer tal delito, eu faço tal delito e vou pagar o preço. Mas Deus é culpado? Não, irmão. Aleluia. Cada um pega pelos seus pecados. Jesus não é culpado de pecado de ninguém, porque Ele mesmo já tomou sobre si, aleluia, nossos pecados, a nossa dor, a nossa enfermidade, e levou sobre a cruz, sobre a, aleluia, até, aleluia, ali aonde foi crucificado. Amém? Ele levou sobre si todas as nossas dores. Amém? Aleluia. E o castigo que foi levado sobre ele, hoje eu tenho a paz. Aleluia. Sobre as pisaduras que Jesus foi pisado, eu sou sarado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus mude cada dia mais a sua história. Que nós vamos crer. Amém? Que se nós, aleluia, romper a multidão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A multidão está em nossa frente, irmão. E Jesus está no meio da multidão, amém? Glória a Jesus. A gente tem que romper, aleluia, a multidão pela fé, amém? É muitos obstáculos, irmão. Amém, irmão? Para você orar, para você chegar diante de Deus, é muitos obstáculos. Glória a Jesus, amém? A multidão está, aleluia, oprimindo e apertando para que você não chegue. Aleluia. E quando você chega, alguém ainda vai falar, né? Aleluia, né? Como alguém falou, falou para Jesus, né? A multidão é grande e te oprime, tu diz que te tocou. Queria atrapalhar a bênção da mulher, irmão, né? Queria atrapalhar. Jesus podia ter dito, né? É mesmo, né? Todo mundo está tocando em mim, mas Jesus é aquele que sabe de tudo, irmão. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele sabe de todas as coisas, amém? E Jesus ali repreendeu e disse, não, aleluia, alguém me tocou diferente, amém? Irmão, quando você prega diferente, amando, glorificando, na ousadia do Espírito, é uma coisa, né? Quando você louva, glorificando com a alma, é outra coisa. Agora, irmão, quando você prega por dinheiro, quando você prega pela elogio, se apresentar, se amostrar, né? Aleluia, Jesus está longe dessas coisas, irmão. Porque a obra de Deus é tudo com ordem e decência. É por isso que eu costumo com minha esposa, né? Aleluia, ensinar um ao outro, né? Fazer a obra do Senhor com dignidade, com sinceridade, com moral e com respeito. Amém? Porque se você pregar, irmão, e você não tiver caráter, não adianta nada, você está pregando o santo evangelho do Senhor. Amém? Mas que Deus abençoe a todos que estão ouvindo esta rádio maravilhosa. Participe da nossa rádio, irmão, né? Mande aí a tua mensagem, né? Vai aí no YouTube, no nosso canal, né? Aleluia. E fique aí, né, meditando aí na Rádio Deus de Abraão dia e noite, ela não para. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão de parabéns, Juazeiro da Bahia, muita gente ligado, né? Campo Formoso está ligado, Petrolina, né? Glória a seja dado o nome do Senhor. Eu quero aqui dar aqui a paz do Senhor para o povo do Rio de Janeiro, de São Paulo, capital, Fortaleza, Salvador, Recife, Caruaru, né? Você de Juazeiro do Norte, você de todo o Ceará, né? Você de toda a Bahia, você de todo o Piauí, né? Você do Maranhão, você do Pernambuco, aonde você dos Estados Unidos, que sempre nos ouve, você lá, né, de Glória a Jesus, de Washington, você está ligado também lá no Uruguai, sempre nos ouve também, né? Vamos assim, irmão, agradecer a todos os ouvintes da Rádio Deus de Abraão, esta rádio que faz a diferença no meio de muitas rádios que tem, amém? Eu estive pesquisando, tem 3.500 rádios, né? Aleluia, né? Evangélica, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aí, irmão, no meio delas, né? Para fazer a diferença. Se você quiser, irmão, mudar de vida, você muda. Se você quiser ter um encontro com Deus, você tem. Sabe por quê? Porque Ele procura os verdadeiros adoradores.
Amém? Se ele está procurando, se apresente a ele nesta tarde, porque ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Que Deus abençoe. Eu deixo agora, né, o programa, a segunda parte com a minha esposa missionária, e ela vai Aleluia, assim, glória vai a louvar, Deus. vai se expressar mais e vai soltar as participações, em nome de Jesus. Amém?